Olá! A decisão de Juscelino Kubitschek de transferir a capital federal para o centro do país acabou por criar um movimento migratório para essa região. Muito mais do que apenas um projeto de desenvolvimento nacional, a construção de Brasília atraiu milhares de trabalhadores e suas famílias. É bem verdade que nos anos 1950, 60, o centro do país, aqui, embora estivesse esvaziado se comparado com o litoral, já tinha uma ocupação humana. Planaltina e Braslândia, por exemplo, duas das 35 regiões administrativas que integram hoje o Distrito Federal, são mais velhas do que a capital federal. Mas afinal, quem seriam as pessoas que estavam por aqui no Planalto Central? E hoje, como estamos? Brasília conseguiu cumprir a meta, não escrita, de congregar e de representar todo o povo brasileiro num só espaço? Temos essa pluralidade nacional refletida na cidade? Pesquisas indicam que 57% dos quase 3 milhões de moradores do Distrito Federal hoje já nasceram na cidade. Já temos então uma identidade brasiliense? Para entender melhor este cenário, eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara a professora Cristiane de Assis Portela e o historiador Deusdedit Alves Rocha Júnior. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista especial dos 65 anos aqui do Palácio do Congresso Nacional. É um prazer recebê-los aqui. Eu gostaria de começar, ladies first, né? As mulheres primeiro. E eu gosto sempre de ler uma rápida biografia para que o telespectador tenha uma ideia de por que os convidados estão aqui comigo no estúdio. Cristiane de Assis Portela tem um currículo gigantesco, mas eu vou resumir aqui. Mestre e doutor em História, docente do Departamento de História da Universidade de Brasília, produz artigos, produtos culturais e pesquisas relacionadas à história do Distrito Federal em interface com o ensino da história e atuou também como coordenadora de pesquisa do Arquivo Público do Distrito Federal nos anos de 2011 e 2014. Conhece um pouquinho sendo bastante modesto da minha parte, desse nosso quadradinho aqui. O que você pode contar para a gente? Brasília cumpriu essa função? Começar pelo final. Brasília cumpriu, afinal, essa função de trazer as pessoas para cá? Sem dúvida. A função de trazer pessoas para essa região foi cumprida muito rapidamente, né? Então, a gente tem um aumento populacional muito significativo nessa região e é interessante, sobretudo, que isso seja resultado de uma chamada, né, de uma figura que, sem dúvida, tem um papel histórico muito importante, que é Juscelino Kubitschek. E imagina, né, o que é lá nos anos 1950, em que a gente tinha um país numa transição de um país agrário para um país urbano, né, predominantemente urbano. Então eram as rádios convidando as pessoas a virem para o Planalto Central, né, num lugar em que seria construída a nova capital. Muita dúvida a respeito, os documentários, né, que hoje a gente reconhece como documentários, mas filmes propaganda, convidando as pessoas antes das sessões de cinema, né, televisão ainda pouco difundida. Então, acho que a gente pode dizer que essa tarefa ela é bem cumprida, no sentido de que há um convite e as pessoas vêm de todos os cantos do país acreditando na construção de uma nova capital, né? E por isso, então, ela fica inclusive conhecida e é bastante propagada a ideia de que é a capital da esperança. Essa esperança, ela não cumpre exatamente aquilo que é a expectativa inicial dos trabalhadores, mas também das próprias pessoas que idealizaram, mas sem dúvida ela se converte num grande feito, que é o que a gente vê hoje nesse grande Distrito Federal. E assim, eu falo que Brasília, a capital em si, é um museu de arquitetura a céu aberto. Céu né? aberto. Professor, você me corrige se eu errar seu nome. Deusdedit Alves Rocha Júnior. Isso. Acertei? Acertou. Muito bem. Mestre e doutor em História, tem larga experiência, seu currículo também é tão extenso quanto o da professora. Puxei aqui com ênfase na história do Brasil colonial e história regional e atuou, entre outras coisas, no projeto Outras Brasílias da Universidade de Brasília. Professor,
Mais ou menos a mesma pergunta. Brasília, o Distrito Federal hoje, congrega esse sonho que foi plantado lá atrás por Juscelino, quando pensou em colocar a capital no centro do país? Eu concordo com a professora Cristiane e respondo de uma forma complementar. Acho que esse sonho também foi encampado por quem já estava aqui, né? Ainda que fosse uma população diminuta, também havia uma expectativa e, de alguma forma, há o envolvimento dessas pessoas em torno tanto do projeto da construção como todos os desdobramentos que vêm depois, porque, afinal de contas, se o projeto inicial envolvia mais a construção da capital, o resultado final disso foi muito mais do que a cidade capital, né? Então, de alguma forma, as pessoas que estavam aqui, as que vieram para cá, tiveram que incrementar o sonho com outros projetos de identidade que vai formar quem nós somos, os brasilienses. O senhor é nascido aqui? Não. Me tornei brasiliense depois de ter chegado aqui com 15 anos e já está aqui há tanto tempo que ninguém me reconhece mais como sendo do norte. Muito bem, seja bem-vindo. Eu falo isso enquanto brasiliense nato daqui. E você nasceu aqui? Não, eu sou uma goiana de raízes baianas, mas também me identifico muito assim com Brasília. Esses dias eu estava pensando isso, falando, será que eu já posso ser considerada uma naturalizada brasiliense? Depende, tem vários, a gente pode fazer um quiz aqui, já foi na feira do Guará, já comeu, não sei, a gente pode fazer um quiz aqui, descobrir se você é brasiliense, mas isso é um outro programa. Neste agora eu quero aproveitar a sua especialidade. Eu sei que você andou fazendo uma pesquisa do que o professor citou há pouco, das pessoas que estavam aqui antes, que o Juscelino chamou para que as pessoas viessem, e veio muita gente de vários lugares. Mas aqui não era tão vazio quanto a gente imagina, né? Era uma região predominantemente agrária. Me conta, eu quero ouvir de você como é que era antes do Distrito Federal existir, como é que era esta região, o Planalto Central. É interessante a gente pensar que a construção da nova capital, ela dá início a essa localidade como uma localidade de encontros, né? Encontros de pessoas que vêm de diferentes lugares do Brasil acolhendo a esse chamado de JK. Mas quando a gente olha para essa história anterior, a gente pode dizer que tem uma permanência, né? Tendemos a pensar que há uma ruptura enorme com a construção, mas a gente pode pensar também o contrário. Eu tenho gostado dessa perspectiva, que é pensar o seguinte: essa localidade, o Planalto Central, esse Brasil Central, né, esse sertão planaltino, era uma região de encontros de povos indígenas, de muitos povos indígenas. Então, por aqui, esse sempre foi um lugar que é território do povo Kayapó, do povo Xacriabá, dos Crixás, dos Anicuns. Então, esses povos todos sempre circularam nessa região. E nós tendemos a pensar que a fixidez dessa presença é que vai demarcar um pertencimento. Mas se a gente pensa que... Eles eram povos nômades. A definição nômade, ela pode ser questionada, porque a gente tem um território muito mais amplo. Então essa foi uma região de domínio Kayapó num determinado momento, de domínio Xacriabá num determinado momento, e os povos, né, por uma ciência própria dos povos originários, dos povos tradicionais, circulam dentro dos seus territórios. Então a gente pode dizer que esse território que a gente está pisando aqui, deveríamos sempre pedir licença a esses povos que estavam aqui nessa região. Então, se a noção de território é uma outra noção, podemos afirmar que esse é um lugar de encontros. E aí a gente está falando, então, de uma presença que pode ser percebida desde por volta de 1700 e que permanece a partir daí. E os registros acompanham o processo de colonização. Então, com a colonização branca que adentra o país, a gente começa a ter esses registros. Então, antes disso, faltam esses registros, mas há indícios dessas presenças. As entradas e bandeiras que a gente estudava antigamente, Isso, os bandeirantes, né, que vieram aqui para a região de Goiás, aqui muito próximo da gente, né? Isso, essa presença colonizadora, ela traz para a gente evidências dessa presença, porque mesmo que não se esteja buscando essa narrativa, está ali, está marcado lá no mapa o sertão do gentil Kayapó,
ou região infestada por índios Chacriabá. Então, essa presença, mesmo que para dizer de um vazio, é uma presença que a gente pode ler identificando justamente esses sujeitos. E para além disso, há também os povoados que constituem essa localidade, então a gente não fala somente de povos indígenas, mas também de comunidades negras rurais, que a partir da Constituição de 1988 reconhecemos como quilombolas, mas que antes disso também tinham uma presença nessa região. Então, esse também é um território que, desde o século XVIII, é um território de pertencimento do Quilombo Mesquita, por exemplo, numa região muito mais ampla do que hoje eles se localizam, que é ali a região da cidade ocidental, na fronteira, né, entre Goiás e o quadradinho do DF. Mas, para além disso, há evidências também de quilombos dentro dessa região onde o quadradinho foi delimitado. Só que há um apagamento histórico dessas presenças. Ou não sei se não um apagamento ou não registro, porque não se estudou o que hoje você faz, né? Que é levantar essas histórias anteriores, não é isso? Exatamente. Aí a gente tem que partir de indícios que não estão tão evidentes, mas tentando ler os próprios documentos oficiais, as narrativas que comumente foram lidas a partir de uma perspectiva oficial, nós conseguimos reconhecer esses indícios de presença que não parecem dados num primeiro momento. E aí é interessante pensar que a continuidade vem com outras comunidades. E aí a gente tem ciganos que estão aqui também desde antes da construção da capital e que permanecem, mas a gente tem terreiros também que estão e outros que chegam com a construção de Brasília. Então é uma diversidade maior, anterior, e que a gente pode pensar mais como uma história de permanências do que somente de ruptura. Já já a gente volta nesse tema, mas eu quero ouvir do professor, os primeiros registros que ela cita partem da chamada Missão Cruz, né, que veio dar uma olhada aqui, se essa região serviria para um dia trazer a capital para o Centro-Oeste. É isso mesmo ou estou errado? Corrija, por favor. A Missão Cruz é a primeira intenção oficial do Estado, né, quando pensa na transferência da capital para essa região. No entanto, ainda no século XIX, né, nós temos a visita de Varnhagen, pensando em uma transferência da capital. Ele vem até Planaltina, né, e acha que aquela localidade é um lugar ideal. Assim, a pedra fundamental está colocada lá em homenagem a ele. Quando a gente pensa na intenção, né, de transferência da capital, esses talvez sejam os dois grandes momentos em que essa região é apontada e verificada, né? Mas complementando um pouco isso que a Cristiane coloca, quando nós vemos o trabalho da Missão Cruz, duas coisas que facilitam o trabalho da Missão Cruz é a presença de muitas pessoas aqui que auxiliaram nesse trabalho e a facilidade da identificação do território. Afinal de contas, se você pegar um mapa do Distrito Federal hoje e olhar para o nome dos cursos d'água de todos os rios, córregos e etc., esses nomes já existem há mais de 200 anos. São boa parte nomes indígenas, né? Nomes indígenas, nomes relacionados à fazenda, à mineração, nomes relacionados a quilombos. Por exemplo, nós temos 2 córregos. Quais são? Um córrego e um riacho chamado Quilombo. Exatamente, Quilombo, né? Tem muita dúvida com relação a isso. Apesar de nos faltarem documentos que comprovem, a gente tem pelo menos um indício, né? Então, essa coisa oficial de registrar, de identificar o local, ela foi, de uma certa maneira, facilitada porque aqui já existiam dezenas de fazendas, né, e algumas vilas e alguns lugares em que as pessoas podiam acolher e facilitar o trabalho da Missão Cruz. Como registro oficial, o que você citou, de fato, é o primeiro, né? Há alguns escritos anteriores, há a passagem de Varnhagen,
Mas há sempre alguém esperando que essas pessoas venham. E aí que essa é a coisa interessante, né? Assim, a região do Distrito Federal sempre esteve permeada por pessoas indígenas, quilombolas, fazendeiros. As fazendas do Distrito Federal, nós temos registros dessas fazendas desde a década de 30 do século XVIII. Caminhos que passam pelo Distrito Federal, vindo da Bahia para Cuiabá, descendo dessa região aqui em direção a Minas, há muitos caminhos também desde o século XVIII. Então é interessante, assim, há uma forma muito específica desse lugar, porque é um lugar permeado de fazendas e estradas, muitas, e pouquíssimos povoados, né? Mais um lugar de passagens e de encontros. Exatamente. Então, o que JK... Estou aqui poetizando um pouquinho. O que JK fez, a bem da verdade, foi transformar esses encontros informais numa reunião de pessoas aqui. Acho que JK faz mais um desses encontros, porque, de fato, esse já era um lugar de encontros, a proposta já estava dada e JK percebe que essa proposta, incluída no seu plano, né, que ele apresentava na sua candidatura, porque eu acho que isso também é um encontro, né? Assim, Brasília não estava no plano de metas até o momento em que ele percebe que construir Brasília podia ser aquilo que ficou conhecido como meta-síntese, né? Então, é mais um encontro, né? Esse é um lugar realmente de muitos encontros. Tá certo. Professora, a senhora falou ali dos quilombolas, dos indígenas, mas temos gente que estava estabelecido aqui, umas vilas, né? Vamos, não sei como é que... Eu gostaria até que a senhora me definisse melhor. Vou citar duas que eu falei no começo. Braslândia, que já tem 91 anos hoje, e Planaltina, que fica no ponto oposto da cidade. Braslândia fica mais a oeste, não é isso? E Planaltina mais a norte, né? Quase... Nordeste, o Noroeste. da cartografia. Nordeste e Noroeste, muito bem. Nos ajude. Planaltina fica no outro ponto extremo e ela já tem 165 anos, ou seja, muito antes dos nossos 65, ela tem 100 anos à frente. Como é que eram essas comunidades, vilarejos, como é que a senhora define esses locais, por favor? Então, é muito interessante pensar que há gerações que já esperavam Brasília chegar, né? De alguma maneira é isso. Braslândia esperava a região de Braslândia, que não se chamava Braslândia antes, é a região de Vendinha, de Padre Bernardo, mas também Formosa e todas essas localidades, Lusiânia. Formosa, Lusiânia, além, né, da Planaltina que permanece, todas essas pessoas que viviam aqui já esperavam Brasília chegar. Então, isso é muito interessante. Não é isso demonstra, na verdade, que não é uma invenção de JK. Aí a gente tem muitos elementos para pensar isso. Primeiro que já existia um movimento goiano de uma elite, inclusive de uma elite planaltina, que se organizava para receber a nova capital. Então, isso desconstrói, inclusive, a ideia de que é lá em 1956 que a gente começa a pensar sobre isso. Para se ter uma ideia disso, mais ou menos 5 anos antes de começar a construção da capital, nós temos um movimento que já falava dessa localidade, da construção da capital, inclusive indicando o nome Brasília. Isso é muito capitaneado por um grupo de goianos, né? E aí vale lembrar que Goiânia também foi uma capital de estado, mas planejada e construída pouco antes, e que se torna uma inspiração e uma expectativa de que poderíamos, né, ter uma capital nacional nessa região. Foi nos anos 1930, se não me engano. Exatamente. O batismo de Goiânia acontece na década de 30, né? 1937. Então, como foi algo que funcionou do ponto de vista do planejamento, era também uma forma de demonstrar uma expertise, né, dos goianos dentro disso. Há uma disputa entre goianos e mineiros em relação à localidade exata, né, porque o que essas missões, né, que o professor Deusdedit comentou indica, não é um lugar preciso. Então, a gente pode dizer que há uma expectativa de que Brasília chegaria. Então, não é uma grande novidade. O que é a novidade, talvez,
para essas pessoas. E aí a gente está falando, é importante também lembrar disso, a gente tem grandes fazendas constituídas, mas a gente tem também pequenos proprietários que têm uma expectativa, inclusive, de ascensão a partir da chegada de Brasília, e aí é que o sonho e a expectativa não se converte exatamente. O processo de desapropriações das terras é um processo bastante perverso, especialmente para aqueles pequenos proprietários. Então a gente tem as grandes fazendas que vão, né, talvez lucrar com isso, mas os pequenos proprietários não. Então, quando a gente pensa uma região como Braslândia e ouve essas memórias, a gente vai ver que os proprietários ali acabaram sendo muito prejudicados com essa chegada de Brasília. Então, não mesmo fora do chamado plano piloto, do desenho da capital em si, mesmo esses fora desse desenho do avião, vamos dizer assim, reduzir, né? Eles também foram impactados por essa decisão? Muito impactados, porque a gente tem um processo de desapropriação que se torna um processo impositivo. Então havia uma expectativa de que se pudesse negociar e de que essa negociação fosse uma negociação favorável. Aí eu acho importante também pensar isso, quem faz uma pesquisa muito interessante nesse sentido é o Luiz Ricardo Magalhães, e ele aponta justamente que não há uma posição passiva também por parte desses goianos que estavam por aqui esperando. Então a gente tem uma intelectualidade que está produzindo jornais e pesquisando sobre o tema e anunciando e indicando como esse local era um local muito favorável a essa construção. A gente tinha uma literatura muito ativa também nesse sentido. Então não era também um conjunto de fazendas, né, à solda ali. Não era uma coisa largada? De maneira alguma. A gente pode mesmo reconhecer o papel de uma intelectualidade, inclusive que esperava Brasília chegar e que nutria esse sonho e essa ilusão para aqueles menos favorecidos também. E aí essa desigualdade vai repercutir de maneira equivalente com a chegada da nova capital. Professor, essa questão da formação, que a gente já deu uma passada aqui, do pessoal que já estava aqui, dos fazendeiros, mas vamos começar a falar de quem veio. A sua família, você falou que é do Pará, não é isso? Você acabou vindo para cá, você é um dos migrantes que vieram compor, já com Brasília inaugurada. Mas veio muita gente para cá no início do sonho. Isso. Muitos nordestinos, sobretudo, os goianos e os mineiros estavam aqui mais próximos, compuseram essa massa de trabalhadores que conseguiu colocar em pé esses prédios todos num período curtíssimo de 4 anos. O senhor tem alguma história para contar desse período aí? Me ajuda ao telespectador entender o que era isso aqui, como é que era essa confusão de gente indo de tudo quanto é lugar para trabalhar aqui. Então, você já colocou as 3 regiões que, de fato, de onde vieram, né, o maior número de trabalhadores, pessoas muito interessadas. Eu acho que o projeto de JK, e vale lembrar uma coisa em torno do que a Cristiane comentava, havia uma grande disputa entre mineiros e goianos sobre onde deveria ser construída a nova capital. E como é interessante a gente perceber que é um mineiro que encampa o projeto da construção da capital no território goiano, atendendo a um desejo de goianos, né? Mas vale lembrar, para quem não é do DF, eu vou fazer aqui uma analogia aqui com esse... Tem uma pontinha aqui no cantinho que o DF encosta em Minas, para não dizer que não tem nada, né? Assim, o Naí está grudado aqui no Distrito Federal, assim, no cantinho. Mas o projeto dos mineiros era que o Distrito Federal fosse no Triângulo Mineiro. Um pouco mais para baixo. Bem mais para lá. E aí é interessante isso, porque volto à ideia do plano de metas, né? Assim, para Juscelino Kubitschek, uma perspectiva de um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Um Brasil ainda muito agrário naquele momento, e a ideia de que esse desenvolvimento poderia acontecer a partir de um processo industrializador e que, ao mesmo tempo, viesse carregando uma ideia civilizadora, né? Assim, de trazer a modernidade, sobretudo, essa coisa toda. Eu acho que é esse discurso que atrai, né? As pessoas estão vindo de regiões que estão ainda muito envolvidas com o mundo agrário, Goiás, Minas e alguns lugares do Nordeste,
mas elas estão vindo nessa expectativa da modernidade, né? A ideia de modernidade, a ideia de um processo civilizador, como está colocado no próprio discurso do JK, eu acho que é isso que atrai. Talvez as pessoas não soubessem bem o que isso representava efetivamente, talvez isso nem tenha representado tudo o que se dizia na época, né? Mas esse é um discurso novo, como a Cristiane colocou ainda há pouco, que atraía as pessoas por meio de notícias novas também, de rádio, de cinema, né? Os poucos jornais que circulavam. Então as pessoas ouviam dessa promessa. Essas pessoas que vêm para cá, elas vêm, creio eu, agora estou só dando uma impressão aqui, elas vêm com um projeto de mudança. Elas não vêm colaborar para uma construção para depois voltar para casa. A promessa é muito maior. É uma promessa de um novo momento histórico. De mudar e ficar. Não é só trabalhar e voltar. Exatamente. Acho que é por aí. E eu acho que é isso que fica na cabeça. Isso talvez vai gerar boa parte dos conflitos que nós vamos viver depois da construção de Brasília, porque o projeto previa exclusivamente a construção da capital. Assim, as pessoas foram convidadas para a construção de uma coisa muito maior do que a capital. É um projeto de modernidade. Por que eu não vou ficar lá? Só que terminou a construção da capital, eu estou aqui e a modernidade é aqui, por que eu tenho que voltar? Professora, eu sei que você estudou sobre isso. E aí? O que aconteceu? Então, eu acho que um primeiro destaque a se fazer nesse sentido, né, e o professor Deusdedit te lembra bem, é lembrar que essas pessoas que vieram, elas não vêm como um operariado comum que trabalha na construção civil. Isso é algo que se pensa pouco, né? Então, a gente tem uma maioria, e isso, pesquisas como a da professora Nair Bicalho, Gustavo Lins Ribeiro, esses pesquisadores lá nos anos 70 ainda perceberam que esses trabalhadores, eles não compunham um operariado comum da construção civil, porque eram pessoas que trabalhavam no contexto camponês, então eram pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam em sua maioria nas terras de outras pessoas, que portanto, né, eram muito explorados nessas terras, num Brasil predominantemente agrário, e que vêm para Brasília para trabalhar num contexto urbano. Mas a mudança é tão grande que para essas pessoas também elas estão encontrando uma nova identidade, inclusive laboral. As pessoas não chegam aqui como operários da construção civil em sua maioria, elas se tornam operários da construção civil na prática. Por isso que a gente vai ouvir relatos, né, de pioneiros muito bonitos, assim, no sentido de dizer que, então me perguntavam o que eu sabia fazer, se eu sabia fazer conta, então você vai ser um apontador, né, da construção, porque eu tinha ali uma qualificação, mas eu não tinha nenhuma experiência na construção civil. Então, isso faz com que a gente tenha uma característica de operariado em Brasília que talvez seja mesmo um marco. É uma categoria muito própria, portanto, quando a gente fala de candangos, é um tipo muito específico de trabalhadores. E aí algo muito importante para se lembrar dentro disso é que não é também um operariado que a gente possa pensar como um único tipo. Então, ser apontador é diferente de ser um auxiliar de obras, né? E cada uma dessas hierarquias dentro do canteiro de obras também se reproduzem na vida social dentro desse Distrito Federal que se torna, e durante muito tempo, porque não é com a inauguração que encerra o canteiro de obras, né? Durante muito tempo, então, a sociabilidade se constrói reproduzindo também essas hierarquias, e aí eu estou falando só das hierarquias dentro do próprio operariado. Se a gente for pensar isso em relação àqueles que são, que são os intelectuais, os administradores, né, dessa construção, aí as hierarquias são muito mais gritantes. Mas mesmo dentro da categoria, a gente não tem um único operariado, portanto, a gente não tem um único tipo de candango.
E por isso, essa é uma categoria em disputa. Ser candango é diferente de ser pioneiro, é diferente de ser brasiliense, inclusive, né? Não são categorias que estão afinadinhas e que nascem prontas, não. Elas são muito disputadas nessas décadas todas. Professor, e essa turma que veio para trabalhar, que criou essas hierarquias, que começou a se socializar, viu o mundo urbano, veio do agrário, quer ficar. E aí? O que aconteceu? E aí nós temos então uma nova disputa, né? Porque o projeto parecia ter se encerrado com a inauguração da capital. E logo em seguida nós nos vemos diante de uma população já com uma outra expectativa de vida, né? Acho que isso que a Cristiane coloca é muito importante. A experiência profissional que se adquiriu aqui talvez tenha servido para superar os modelos de identidade que eles possuíam antes. Nós agora somos outra coisa, né? Então nós queremos permanecer. Não quero voltar para o campo, não quero voltar para aquela lida. Eu quero ficar aqui e continuar fazendo o que eu já aprendi a fazer. Não dá para permanecer no plano piloto, mas nós queremos permanecer pelo menos onde estamos. E aí uma coisa interessante, o novo desenho do Distrito Federal, se a gente for pensar principalmente em espaços urbanos, ele vai se construir a partir desses novos conflitos. Ele já não segue mais o curso natural do surgimento, porque quando olhamos para a Planaltina, nós vemos uma proximidade com Formosa, vem seguindo aquele caminho da Bahia que eu falei, passa por Braslândia, vai até Perinópolis. Então a gente tem nessa parte norte aí meio que um caminho estabelecido. Não, agora não. No meio de uma fazenda, que era a Fazenda Bananal, foi construída a capital do Brasil, né? Os outros centros urbanos, eles vão aparecer de acordo com os conflitos. Aqueles que não têm para onde ir vão procurar se colocar ou nas proximidades do plano piloto ou nas proximidades das novas estradas que estão saindo. Então, quando a gente olha para o desenho do novo Distrito Federal, esse desenho é completamente vinculado a esse processo. Aí eu acho que a gente pode falar, nesse caso, pelo menos, de uma ruptura mesmo, né? Assim, aí tudo se modifica. O sul do Distrito Federal acaba se tornando hoje a região mais adensada, né? Que aí daí surge logo no começo, o Núcleo Bandeirante se estabelece, sim, logo depois nasce Taguatinga, para aquela região, e vai puxando... Taguatinga, Sobradinho, do outro lado, mas quando a gente pensa, a Cristiane tem dados interessantes sobre censo no Distrito Federal, ainda nos anos 50, que já aponta um pouco para essa distribuição, que já identifica mais ou menos que populações são essas, de onde vêm, como elas estão distribuídas, né? E aí a gente então pode falar de uma nova forma mesmo de organização. Eu acho que as identidades, é bom botar no plural, que vão se formar a partir daí, elas têm a ver com isso. Talvez por isso, eu cheguei no Distrito Federal na década de 80, identidade é conflito, né? E o conflito que colocava aqui era com relação ao goiano, né? Assim, a forma de construir uma identidade, né, brasiliense era fazendo uma oposição ao goiano. Essa oposição, ela vem nesse caminho de criar novas identidades, né? Os goianos nunca saíram daqui. Os hábitos culturais do Distrito Federal são tipicamente serratenses, como os hábitos dos goianos. Não muda em quase nada, né? Mas as identidades estavam em disputa, né? Então, a forma de afirmar-se brasiliense era primeiro fazer essa identificação. Eu não sou goiano, né? E a partir daí a gente tem então essas construções. Mas tem uma outra coisa interessante, porque as outras cidades que vão surgir em torno do Distrito Federal, elas vão ter que criar... Fora do espaço do DF. Não, dentro ainda, as outras cidades dentro do Distrito Federal. Fora do plano piloto. Desculpa, fora do plano piloto. Elas vão ter que construir identidades próprias.
tem uma relação com esse passado da construção do plano piloto, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de afirmar-se como uma maioria de nordestinos, uma maioria de cariocas, uma maioria de goianos, e mais que isso, as formas de trabalho que estão relacionadas com ela e uma série de outras coisas. E isso eu acho uma coisa interessante quando olho para o Distrito Federal. A nossa identidade, ela é muito plural, muito plural. Saindo de uma cidade para outra, dentro do Distrito Federal, a gente vê grandes diferenças. Professora, o Congresso Nacional, o Palácio do Congresso Nacional, foi um dos primeiros prédios inaugurados aqui, está fazendo 65 anos neste ano, junto com a cidade. E a gente aqui na Câmara tem um slogan que a gente diz que a Câmara dos Deputados, sobretudo, é a casa de todos os brasileiros. Na sua ótica, o Palácio hoje, o Congresso Nacional, consegue representar, junto com Brasília, essa brasilidade, essa mistura toda? Sua opinião, por favor. Bom, eu diria que consegue representar dentro dos limites de uma sociedade desigual como é a sociedade brasileira. Então, sim, a gente tem as representações constituídas, mas as representações elas são equivalentes às condições de desigualdade. Por exemplo? Bom, aí eu pensei especificamente, quando a gente pensa aqui no Congresso Nacional, nessa casa, é uma casa que a gente tem agora, a gente tem um processo muito recente, por exemplo, de uma representatividade indígena. Então, a gente tem Mário Juruna, né, naquele contexto da Constituinte, de uma expectativa, de uma esperança, né, de um novo Brasil. Há 35 anos. De um movimento social muito articulado, que é o movimento indígena. E a gente tem, depois de todas essas décadas, né, uma deputada, mulher indígena, Célia Chacriabá, aqui representando indígenas novamente, assim, junto com Sônia Guajajara, né? Então, esse é um exemplo para mostrar como a gente tem nessa casa um reflexo do que é a sociedade brasileira como um todo. E pensando o Distrito Federal dentro disso, é interessante pensar o seguinte, né, que a gente tem, na verdade, o tempo inteiro uma cidade meio sobreposta, a gente pode enxergar de diferentes maneiras. Então, se por um lado a gente tem uma cidade capital, essa Brasília, cidade capital, que inclusive se disputa, né, se deve ser lida Brasília somente como plano piloto, ou se é o Distrito Federal como um todo. Eu entendo que é importante afirmar que Brasília, assim como os Correios hoje reconhecem, é todo o Distrito Federal, mas que a gente tem nas cidades, que são as regiões administrativas, essa característica de cidades, ou pelo menos de bairros, né, isso que o professor Deusdedit estava comentando, de como essas identidades locais se afirmam. Então, a gente tem, como se fosse o tempo inteiro, desde o início da construção, uma sobreposição da cidade capital e dessa cidade, que é a cidade do pertencimento, das localidades. E aí vale lembrar que Taguatinga, por exemplo, surge, não é por acaso que o sul, né, desse Distrito Federal se desenvolve primeiro. É porque em 1957 as pessoas já estavam sendo impedidas de entrarem no núcleo bandeirante, só que as pessoas não vão retornar para suas localidades de origem. Então, Taguatinga surge a partir dessa bolsa que separa e impede pessoas de entrarem no núcleo bandeirante, e as pessoas constituem... Fica na beira da estrada. Taguatinga. Começa a formar ali na estrada. Mas não ficam de uma maneira passiva. Então, as pessoas também se articulam e demandam que o governo reconheça a Vila Sara Kubitschek como uma localidade. Então, por isso, já em 58, portanto, Taguatinga é anterior, inclusive, a Brasília, diferente das outras localidades no DF. E é de Taguatinga que vai surgir a Ceilândia, que vai surgir Samambaia, que vai surgir, né, toda essa efervescência que é a maioria hoje no DF. Professor, a gente já está caminhando para o nosso fim do programa, passa rápido o tempo. Eu queria repetir a mesma pergunta. Hoje, este palácio do Congresso Nacional, a Casa de Todos os Brasileiros, representa isso que JK quis e o Distrito Federal acompanha? Qual é a sua leitura sobre esta afirmação?
Eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que essa casa representa por ela mesma, né? Assim, ela representa uma proposta de democracia. Porque justamente, historicamente, a gente tem que se perguntar o quanto no nosso país o ideal de democracia se realiza. Porque é só nessa medida que essa casa vai efetivamente se transformar numa casa de todos. Quer dizer, quanto mais o ideal de democracia se realiza, mais essa casa será do povo, né? Eu acho que nós tivemos ao longo dessa história, para não ficar só nessa parte superficial, assim, ao longo dessa história, nós tivemos muitos altos e baixos para a democracia e para a casa, né? E aí talvez o nosso grande desafio é justamente fazer com que essa casa reflita esse ideal de democracia com a maior diversidade possível, né? Assim, quanto mais essa diversidade estiver presente aqui, na busca de uma sociedade mais igualitária, aí eu acho que a gente vai ter um espaço cada vez maior. Eu sinto que essa casa é uma casa aberta, né? Mas a construção da democracia no Brasil é um processo muito complicado, né? Assim, é um processo com muitos vai-vens, com muita disputa, que faz com que ainda alguns resquícios autoritários muito antigos permaneçam. Eu acho que é na superação disso que a gente vai abrir mais as portas dessa casa. E o DF dentro dele. E isso que a Cristiane também colocou é muito importante. O Distrito Federal e Brasília são a mesma coisa. Mas pensando esta casa, né, como a casa da democracia, ela tem que ser pensada como a casa que acolhe o morador ao lado, né, e o morador mais distante que tiver desse país do mesmo modo, né? Tá certo. Professores, muitíssimo obrigado pela participação nesse bate-papo, foi ótimo. Sei que a história de Brasília rende muito mais do que 45 minutos, mas esse foi o nosso tempo de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e espero recebê-los aqui no Congresso para mais conversas tão boas e produtivas como a de hoje. Muito obrigado. Obrigada, agradeço enormemente a oportunidade. Muito obrigado, foi realmente muito bom, gostei. Tá bem. Eu conversei aqui com a professora Cristiane de Assis Portela e com o historiador Deusdedit Alves Rocha Júnior, historiadores, como eu disse, que contaram um pouco sobre a formação populacional aqui do DF e sua relação com o Palácio do Congresso Nacional. Quer saber mais detalhes sobre essas e outras histórias que contamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Te vejo no outro programa desta série. Muito obrigado por sua atenção.